Obrigado. Pessoal, obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Minha primeira vez aqui no fórum. E o pessoal da técnica, se quiser colocar a apresentação, por favor. E o tema que eu vou trazer é focado em autoconsumo. Então, como talvez o participante que fala mais de inovação, eu trago uma perspectiva diferente. Não de geração, mas o quanto a gente pode fazer autoconsumo pico, no máximo. E como que isso viabiliza as nossas operações, seja de infraestrutura, seja de geração, que nós temos lá em Itaipu, Flaviano. Então, vou me apresentar brevemente, enquanto o time da técnica está trazendo a apresentação aí para o slide. É essa mesmo, né? É essa mesmo. É a apresentação que está aí, Wilson pessoal. Martins Filho Cognos. Acho que o operador é essa lá. Que está aí. Isso. Mas eu sou o Wilson, eu sou lá de Florianópolis, é a minha primeira vez aqui no fórum, então eu quero vir sempre, né? Sou super entusiasta do biogás. Estou terminando pós-doutorado em inteligência artificial pela Universidade Federal, tenho doutorado em engenharia do conhecimento e sou vice-presidente da Energicop, uma cooperativa de energias renováveis. Saudação para o Emerson, que está aqui nos acompanhando, nosso presidente, e fundador da Cognos. A Cognos nasceu da tese validada de data center para fazer autoconsumo de energia. Atualmente também sou mentor de inovação da Federação das Indústrias Catarinenses, a Fiesc, então encontrei os nossos colegas da Schulz aqui, que também foram mentorados dentro da nossa academia ali, todo mundo da academia. Então, qual que é o cenário hoje do Brasil que justifica uma abordagem focada em 100% de consumo? E um consumo que eu consiga controlar, aumentar, diminuir e manter uma rentabilidade. O cenário é de excedente de energia. Todo o sistema solar entrou no mercado e a energia gerada não acompanhou o crescimento econômico do Brasil. Países com taxa de juro alta, o consumo energético cai. Isso é uma análise macroeconômica fato. Subiu a taxa de juro, consumo energético cai, desindustrialização é o cenário para contração da inflação, para contração do consumo. Então, quanto mais expansão, o Brasil o que fez? Ele expandiu a sua base de matriz energética num cenário de alta de juros. Então, é inevitável que nós tenhamos um excedente dessa energia. E o Brasil tem uma coisa maravilhosa, que é o sistema centralizado. Então, esse excedente ele está presente o tempo todo. Eu não consigo ter soluções rápidas, de curto prazo. Então, o Brasil hoje pode gerar uma guerra entre GD e GC. Começa um problema de lobby regulatório, quem beneficia quem. E o excesso vira um desperdício bilionário. Então, os fundos de investimento hoje são os que mais sentem esse risco, né? E qual que é o principal desafio, então, Wilson? Poxa, se tudo isso está presente e a gente está chegando com o biogás com mais eficiência para o setor, não vai piorar o setor, não vai continuar a mesma receita? Ou seja, eu estou injetando mais energia num ecossistema que consome menos energia. Então, o desafio qual que é? É a gente começar a criar um plano para hoje de consumo dessa energia. Seja ele centralizado ou descentralizado. E é essa a proposta que eu trago para cá. A resposta são as baterias? Talvez sim, talvez não. Por quê? Em larga escala, nos países onde o BESS já funciona, o risco é de temperatura. E o Brasil é hemisfério sul. Então nós já percebemos lá fora, nos fundos de investimento, que o equipamento para BESS, em alta escala, precisa ser diferente. Então o equipamento que nós estamos começando a instalar agora, ele vai se tornar obsoleto em 3 anos. É uma solução temporária, cara e que não garante uma liquidez, porque eu continuo com o mesmo problema, estou estocando para consumir para alguém que vai tomar essa energia depois. A nossa proposta, né, o que a gente percebe, né, que esses problemas, né, a associação de BES lá fora já percebe que no Brasil os problemas vão se repetir. A solução que a gente propõe é a criação desses data centers mais enxutos, 100% focados em alto consumo. E isso a gente trouxe ano passado para o Brasil, um modelo que já existe especialmente no Texas, nos Estados Unidos, que faz o load balance da rede. E o nosso desafio foi usar a jabuticaba regulatória brasileira para justificar o modelo descentralizado que existe nos Estados Unidos. E a gente conseguiu ano passado, com nossos clientes de GD e GC, e hoje a gente está aqui para poder fazer um kick-off com os nossos parceiros mais visionários para biogás. O que a gente consegue estruturar em termos de equipamento?
75 kWh de consumo até 1 GWh de consumo. O equipamento permite isso, com 45 dias de instalação após a compra do equipamento. Eu não preciso criar um data center HPC e mudar a região, mudar uma cidade. Eu consigo consumir 100% do que é gerado até eu saber o que eu vou fazer com aquela cidade. Eu consigo fazer o autoconsumo da minha usina de biogás até que eu tenha a linha de transmissão. Por quê? Porque esse consumo é behind the meter, é off-grid. Eu consigo monetizar o produtor rural que tem biogás até que ele tenha conexão à rede. E essa monetização é direta. Tá? Quem toma o ativo digital desses data centers? Os bancos. Hoje, o maior detentor desse ativo digital é o Itaú, com 9 bilhões em custódia, declarado no relatório dele. Isto é uma novidade para o setor e o meu papel é divulgar para vocês. Existe, é regulado, funciona e nós temos casos de uso rodando no Brasil. Em resumo, os data centers que a gente traz, ele tem um consumo constante e modular. Ele funciona atrás do medidor, 100% conectado ao gerador. Nós temos um gerador aqui no stand maravilhoso. A vontade é colocar um data center daquele meu ali do lado e mostrar para vocês essa prova de conceitos. A conectividade funciona com Starlink. Eu não preciso de fibra nem de redundância. Aliás, para alguns produtores, até um 4G funciona, porque os pacotes são de 4,75 megabytes a cada 10 minutos. O banco toma o ativo gerado pelo data center. O que o data center precisa? Energia. O banco também financia o CAPEX. ONS está aprovado essa modalidade para GC e é uma indústria consolidada no Brasil. Payback de 14 a 22 meses. Os equipamentos estão prontos. É TRL10, né, falando na linguagem FINEP. Né, TRL10, basta comprar. E em 36 meses eu tenho 118% acima do CDI. Aonde a gente encaixa? Em GD. Consumos de créditos estocados. Eu consumo 8 anos de créditos em 1 ano e meio. Por quê? Porque eu tenho a escala. Eu consigo consumir de 75 até 1 GB. Tá? Consumo de vacância de usinas. Então, se eu tenho uma usina de biogás que tem vacância, eu não tenho um contratante, não tenho PPA, eu consumo até LT. Certo? E ele tem o consumo 100% da curva de Pareto. A gente elimina o curtailment. Tá? Aplicações do Brasil, a Decoagro já faz junto com a Tether e a Renova já faz dentro do data center deles. Ou seja, já existem as provas validadas com os modelos de negócio. Quem são nossos clientes? Hoje, esses são nossos clientes de consultoria para desenvolvimento desse tipo de negócio. Nossos parceiros, a Itaú Asset, a Orange e a BitGo. E aí eu revelo qual é o tipo de data center. É a mineração de Bitcoin, que é o foco das empresas hoje de GC para poder resolver a curva de Pareto. Então, nós estamos prontos, 100% regulados, 100% estruturados, com provas de conceitos validados no Brasil, com bancos que são tomadores desse ativo, que é o Bitcoin, e que te dá crédito, seja dentro do Brasil ou fora do Brasil, mantendo um consumo basal que pode ser utilizado para fazer um load balance, consumir o excedente, quando a gente tem o pré-rampa, né? Eu posso consumir o tempo todo ali, ou eu posso crescendo conforme a minha eficiência de biogás vai entrando no grid. Então, cada modal renovável que entra não vira mais um problema, vira uma solução, porque eu expando um data center e tenho um ativo que valoriza, em média, 35% ao ano. Então, gente, obrigado à sua disposição para a gente fazer parcerias, fazer provas de conceito. Temos um bom edital FINEP não reembolsável, né, até junho para biogás, que também pode ser um campo de prova desse tipo de negócio. Obrigado. Bom, Wilson, obrigado pela tua apresentação. Eu confesso que eu não sabia que estava no nível de sofisticação de negócio, não estou falando aqui tecnológico não, mas de negócio estruturado dessa forma. É claro que a gente ouve, escuta, lê sobre a questão, né, do uso para mineração de bitcoins, assim por diante, e dizer que nós temos um grande desafio, né, na Superintendência de Energia do Estado, aqui falando especificamente do Paraná. Estou com meu colega aqui também, o Tiago Olinda, que é da Superintendência de Energia, junto comigo e com outro colega, o Zeno Nadal, e nós temos um desafio, que é um desafio pedido pelo próprio governo do Estado, que é a viabilização dos data centers no Brasil, mas até especificamente no Paraná, mas sempre com aquela visão de um mega data center, né,
Então, trazer o conceito da GD, né, para dentro do tema dos data centers me parece muito oportuno, principalmente na nossa discussão aqui infraestrutural e de que forma que o biogás entra nesse processo de uma forma a lastrear esse processo mesmo, né? Obrigado novamente, tá? Bela reflexão. Passar para o Wilson. Sandro, eu te digo que o princípio da solução parte de não criar alternativas e utilizar soluções já validadas. Eu acho que o brasileiro é bem criativo e gosta de resolver problemas reinventando a roda. E muitas vezes a gente olha que a solução tem que partir do regulatório. E o regulatório causou o que a gente tem hoje de problema. Então não vem dali a solução. Vem de uma operação que funciona neste contexto. E os data centers que a gente trouxe aqui para vocês já funcionam há anos nesse contexto, inclusive com empresas de capital aberto nos Estados Unidos que só fazem isso. Na Holanda, por exemplo, esses data centers de mineração de Bitcoin são utilizados para ter o calor como subproduto, constantemente na indústria de floricultura. Constantemente. É um head para a floricultura. Então eu digo, não inventem um hedge para a energia, uma proteção para a energia. Não aceitem um plano de negócio onde não há um tomador com preço base. Minerar Bitcoin te garante no mínimo R$150 por megawatt, independente da quantidade que você gere. Será que a gente vai continuar aceitando zero por corte da ONS, porque não está desenhado da maneira adequada? Então a gente vai continuar fazendo remendos regulatórios, remendos estruturais, quando a solução existe, é simples, e hoje os bancos o tomam. Um dos maiores compradores de Bitcoin spot nos Estados Unidos é a JP Morgan, que há 4 anos atrás dizia que Bitcoin não servia para nada. Então algo mudou em 2024, quando a BlackRock adotou essa solução como uma solução de exportar valor. Minerar Bitcoin é exportar megawatts. Porque você não precisa do banco, não precisa da ONS, não precisa da rede de transmissão. Você gera atrás do relógio e tem a tua receita na tua carteira digital. O Pix é digital. O dinheiro já é digital. Ninguém entrega um malote físico de capital para o gerador. Ele recebe um dinheiro digital. Então, para que ele precisa do banco, se o megawatt é dele? Entende? Então, basta todo mundo parar de brigar um com o outro, porque vai virar uma guerra GD-GC, biometano versus GD. Ah, o solar faz mal, o biometano faz bem. Aí vamos brigar pelo quê? Pelo estoque de carbono, net zero, né? ESG, vamos brigar pelo ESG, porque o biometano é mais legal, mais circular, né? Já o solar nem tanto. Mas enfim, vamos ficar brigando? Não precisa. Todo mundo aqui abre uma cooperativa, abre um consórcio, vamos no Itaú, ele financia a 8% ao ano o CAPEX de mineração de Bitcoin. E eu consigo entrar em Itaipu e fazer uma instalação de 1 gigawatt-hora e deixar ela modular. Ah, eu preciso consumir 1 gigawatt-hora, Wilson. Está aqui, é por software, está consumindo 1 gigawatt. Opa, eu preciso baixar para 75 kWh, mesmo equipamento. Baixo, modula. Então, eu acho que é parar de tentar reinventar a roda regulatória. E começar a utilizar soluções que já estão validadas. E o Brasil é o país mais transparente com regulação a criptoativos no mundo. A Decrypto resolveu isso. Então, a gente tem muita confiança, a gente é parceiro do Itaú, que tem 9 bilhões de reais em Bitcoin de custódia. E o que o Itaú quer? Energia para ter mais Bitcoin. Confiabilidade nessa energia. Confiabilidade nessa energia. Então, a energia é nossa. Basta a gente gerar, produzir ativos. Se eu vou ficar com o Bitcoin ou não, não importa. Você tem capital. O estímulo à demanda, né? Nesse Isso. caso Aí, que tá lá. Aí olha a volta que a gente vai ter que fazer. Fóruns que quase ninguém participa, né? Fóruns que quase ninguém tem interesse em participar, porque a solução é longa e demorada, dá trabalho. Lobbies e entremeios políticos para que a pauta seja uma prioridade, em função do calendário eleitoral. Né? Será que energia? Eu nunca vi agora a gente vai ter eleição. Quem é que está falando de energia? Poucos. Então, isso não é uma pauta sensível, entendeu? E quando a gente poderia estar monetizando a nossa própria energia? Você não precisa mais centralizar soluções.
Você descentraliza consumindo antes. Com o capital gerado, aí você cria a infraestrutura, você cria o instituto, você cria o fundo de investimento, você financia a mudança. Perfeito. Tá? Então, acho que a solução seria... Obrigado.